tá aqui já. É que não tinha comentado. Ai, Senhor. Já tem que ir editando, gente. Mandar no grupo. Quer que você selecione e manda? Manda aí primeiro, que eu mando aqui. Já mandei no grupo dele. É que eu vou mandar. Eu tenho que responder no Face. É isso mesmo, é. Paz do Senhor, meus irmãos. Só mais um momentinho e a gente já vai dar início a mais um culto de louvor e de adoração ao Senhor, tá? Espera só mais um pouquinho, aguarde aí mais um pouco e já vai dar início. Só esperando o pessoal entrar, tá bom? Vamos ali. Certinho? Vai dar pra entrar, começar? Espera um pouquinho, 7h31. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A gente já tem 8 pessoas online e a gente já vai dar início, né, a esse culto de louvor, de adoração. Enquanto isso, os irmãos vai entrando, né? Dessa maneira que funciona, né? Quase todas as vezes. Então a gente já vai dar início para fazer essa primeira oração e daí a gente já começa mais um culto, amém? Eu convido você a curvar a sua fronte, aonde você está, na sua casa aí, nesse momento, para junto conosco clamarmos a Deus, buscarmos a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, de estarmos na presença dEle e de estar aqui de uma maneira, é claro, não convencional, diferente, né? Mas uma maneira de nós cultuarmos a Ele, de rendermos louvores e glórias a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, né? Então convido você a fechar seus olhos e fazer essa primeira oração conosco, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo alimento, Pai, que não tem faltado, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pela Tua salvação em nós, através, Senhor Jesus, de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. De hoje nós temos mais um pouco, Senhor, da Tua presença, um pouco mais de nós buscarmos a Ti, de servirmos ao Senhor, de adorarmos, de louvarmos, de bendizermos ao Senhor, porque nós não somos dignos, nós somos pecadores, Pai, em todas as situações, em todas as instâncias, Senhor Jesus, nós não merecemos, mas é o Teu grande amor que nos constrange, é o Seu maravilhoso, Sua maravilhosa graça e misericórdia que nos enche, que nos abençoa para estarmos mais uma vez diante de Ti, buscando a Tua face e pedindo a Tua misericórdia, Pai. Nesse culto não é diferente, Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nos assistindo, aonde ela estiver, em que cidade ou em que local ela estiver, que o Senhor possa, de uma maneira, com alguma palavra, através de alguma canção, através de algum trecho da canção ou da mensagem, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Porque nesses dias maus, nesses dias de privações, nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti, dependemos da Tua graça, dessa Tua misericórdia que nos enche, que nos transborda, para podermos estar firmes e fortes, Senhor Jesus, e não vacilantes diante de Ti, na caminhada contigo, Pai. Nos abençoa esse culto para a honra, glória e louvor, é a adoração do Teu nome, Senhor Jesus. Que não seja para nós, que não seja para ninguém, que não seja para a placa da igreja, que não seja para nenhum de nós, mas que nosso nome possa ser diminuído ao máximo que possa, Senhor Jesus, e que o Senhor possa ser bendito e louvado e engrandecido nessa noite. Que não seja para nós nada feito aqui, mas que tudo que viemos fazer aqui, Senhor, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, seja para adorar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de tudo que possamos fazer, Senhor Jesus, de virtude nesse lugar e também nas nossas vidas, Pai. Fica conosco e nos abençoa. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, quero dar a oportunidade para o pastor dar uma saudação para a igreja, Felipe também.
Depois nós damos continuidade. Em nome do Senhor Jesus. Pastor? Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio de Deus estarmos aqui nessa live aqui. E tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração nessa noite. Não tenha dúvida disso. Glória a Deus. Porque é um momento proporcionado por Deus. Amém, meu irmão Tiago? Obrigado. Felipe? Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero, assim, desejar a todos que estão aí nos ouvindo, que estão sempre conosco aqui nas lives, que a sua vida possa ser abençoada através da palavra, através dos cânticos aqui entoados, e que tudo que venha a ser feito aqui seja primeiramente para adorar ao Senhor e também edificar as nossas vidas, nos trazer paz, nos trazer graça, nos fortalecer na palavra, para podermos testemunhar a Cristo todos os dias da nossa vida. Eu desejo a você que você tenha uma live, um culto nessa noite, abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de nós cantarmos alguns hinos, eu quero convidar você a ler conosco um trecho da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E a gente vai ler só 2 versículos, só 2 versos, que são os versos 16 e 17. O capítulo 1 da carta de Romanos, o versículo 16 e o versículo 17, para nós ser a primeira leitura nossa dessa noite, né, para podermos já começarmos o nosso culto meditando na palavra de Deus. Amém? Capítulo 1 da carta de Romanos, né, versículo 16 e o versículo 17. Você procura aí na sua Bíblia ou no seu celular, ou da maneira que você achar melhor, e acompanhe conosco, né, para a honra, glória e louvor do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 16, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, meus irmãos? Esses 2 versículos aqui, no início da carta aqui de Romanos, a carta de Paulo, que ele escreve ao povo que se encontrava em Romanos, à igreja que se encontrava em Romanos, é muito curioso, né? Paulo vem dizendo nos versículos anteriores o desejo que ele tinha a se encontrar com esse povo, porque ainda não, nessa carta ele não tinha sido encontrado com a igreja que se encontrava lá em Roma. E aqui nesse texto ele faz um resumo, nesses 2 versículos, ele faz um resumo, uma síntese do Evangelho de Cristo. É muito interessante, é um resumo maravilhoso, em poucas palavras, daquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo, no Evangelho, nos Evangelhos, em toda a palavra, é claro, mas ele faz uma síntese quase perfeita, vamos dizer assim, se não for perfeita, né? Que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, né? E ele diz no versículo 17 que a justiça de Deus se revela nesse poder. E que poder é esse? Esse poder é o poder de levar pessoas, como eu, como você, a crer em Jesus e ser salva por Ele, pela graça que está em Cristo e que a misericórdia que está em Cristo. Meus irmãos, através desse texto que a gente entende a questão do Evangelho, que é a fé nossa em Cristo Jesus para nós alcançarmos essa redenção e essa graça, essa salvação, a gente entende que isso deve ser vivido dia após dia em perseverança. Né? No texto, no versículo 17, ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa fé não é uma fé que a gente anuncia por boca. Essa fé, ela não se encontra num culto à noite, numa reunião somente. Não. Essa fé, ela está dentro de nós. E essa fé, ela é revelada na pessoa de Cristo. Né? Acho que a pergunta maior que eu posso trazer para os irmãos hoje, para mim, para o meu coração, é onde nós temos colocado a nossa fé. Né? Nesse mundo que a gente está vivendo, e principalmente nesses dias de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta dúvida, né? De tantas situações que cada dia que a gente vê e a gente contempla, a gente fica abatido, a gente fica triste, a gente pede misericórdia para o Senhor. Aonde nós estamos colocando a nossa fé?
A nossa fé talvez seja no dia de amanhã, onde tudo vai voltar ao normal. A nossa fé está no salário que ainda não acabou, que você ainda possui o salário. A nossa fé talvez esteja na política, porque eles vão resolver toda essa situação. Ou a nossa fé está na ciência, no poder humano de conhecimento, que vai conseguir um antídoto, uma vacina para essa doença. Aonde você está colocando a sua fé nesses dias? Eu digo para você, meus irmãos, e isso serve para mim, serve para você. A nossa fé tem que estar, e somente tem que estar em Jesus Cristo. A nossa fé e a nossa crença, ela não pode ser condicionada ao nosso momento. Eu sei que é difícil, é tribuloso, é complicado, e a gente nem ainda experimentou muitas situações, porque a vida que já mudou para muitas pessoas no mundo, em algumas cidades, em alguns países e municípios. A nossa vida ainda não mudou, porque a gente não presenciou ninguém que a gente conhece falecendo por essa doença. Mas da mesma maneira, tendo a empatia, o amor por pessoas que estão sofrendo, a gente precisa colocar a nossa fé em Jesus e buscar Ele como se fosse o último dia. Como se amanhã não houvesse o amanhã, ou se houver, ou se vai mudar, ou se não vai mudar. A gente precisa crer hoje e buscar com tudo que nós temos, que possamos fazer, para assim talvez alcançar a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, porque até nas coisas ruins o Senhor tem seus propósitos, e a gente não entende, né? E nesse versículo, nesse texto e nessa pequena mensagem que eu deixo com os irmãos e para mim, aqui para nós e para vocês que estão em casa, eu convido aí também a igreja para nós cantarmos alguns hinos, e que você possa ter essa fé. Não perca, meus irmãos, tenha perseverança, independente do amanhã, se é para viver ou se é para morrer. Nós vencemos com Cristo, mesmo que nós não entendemos, porque é mistério, porque é propósito dele, mas nós vencemos com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar toda a igreja a cantar o hino 322, do nosso hinário, Em Nada Põe a Minha Fé. Eu lancei o hinário mais cedo no grupo da igreja, então acredito que todos podem acompanhar, aqueles que não têm o hinário físico, aí podem acompanhar também através do arquivo em PDF no celular. Tá? Mas cante conosco, e não cante como se fosse mais um hino acompanhado em uma programação nossa aqui, ou um culto que nós fazemos, mas cante, preste atenção na letra, busque essa letra na sua vida e creia que isso possa ser realidade nas nossas vidas a cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre dele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cegar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei de redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluias, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse hino, meus irmãos. Glória a Deus por essa mensagem que contém nesse hino. A nossa fé
e o nosso amor tem que estar firmados no Senhor. É o que eu vinha dito. E esse hino parece que resumiu, eu acho que até mais do que isso, né? Definiu tudo isso que nós falamos agora há pouco. Esse versículo 2 fala muito ao meu coração nesse momento. Se a face ver, se eu não consigo ver Jesus Cristo em tudo isso que nós estamos passando, na sua graça, confiando na graça de Cristo, viveremos. Em cada transe, em cada situação, em cada tribulação que nós passamos e que temos que passar ainda, e que passaremos, talvez, nós devemos suportar e sempre devemos confiar totalmente, fielmente no Senhor Jesus Cristo e no seu amor. Porque em todas as coisas nós sabemos que somos mais que vencedores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Quero convidar ainda, antes de passar a palavra para o pastor, nós vamos cantar mais um hino também que fala de fé, que fala sobre essa mensagem. É aquele hino Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada. Você aí na sua casa, eu quero convidar você que conhece o hino, feche seus olhos, esqueça um pouquinho desse momento, desse tempo. Eu sei que é difícil, mas tente se conectar, mesmo tão distante da gente, mesmo não sendo físico aqui o culto, mas tente se conectar na graça de Cristo, na pessoa de Cristo. Tenta ver, tenta contemplar Ele com a sua fé. E cante esse hino juntamente conosco, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Ele vai fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Cante mais uma vez comigo. Glória a Deus, aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, e fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Ore comigo nessa noite, antes de nós passarmos a palavra para o pastor. E peça que, se você hoje se sente fraco, se sente que sua fé está minguando, se você talvez por algum momento desses dias perdeu a esperança em Cristo, pensando que as coisas não podem mudar, as coisas não podem melhorar, peça a Deus que possa fortalecer o seu coração, que coloque essa fé imbatível, que mesmo que à frente nossa, que a nossa realidade não mostre nada, possamos crer fielmente que o Senhor é conosco, que o Senhor é com a sua igreja, para nos abençoar. Amém? Ore comigo novamente. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por essa oportunidade, nós cantarmos e louvarmos a tua pessoa, o seu santo nome, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Eu clamo por cada pessoa que está nos ouvindo, que junto conosco está cantando em sua casa. Eu clamo por nós também que estamos aqui, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que independente se a economia vai quebrar amanhã, se independente se essa doença vai matar muito mais pessoas, Pai, eu sei que é difícil, eu sei que à frente desse cenário que o mundo está vivendo, a nossa fé mingua mesmo, mas Pai, queremos que o Senhor nos fortaleça. Eu clamo a Ti para que o Senhor possa vivificar essa fé em nós, nos nossos corações, em Ti, Senhor Jesus. Que possamos crer cada dia mais, com mais fé e com mais força, Pai. Permita que o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa invadir os nossos corações, que possa mudar a nossa vida, que possamos fazer a diferença nesses dias, Pai. Que possamos mudar a nossa mentalidade, que possamos aprender com tudo que nós estamos passando e que possamos viver mesmo a atitude, a fé e também, Senhor, o papel da igreja na face dessa terra, Senhor Jesus, nos nossos dias, na nossa cidade, Pai. Nos ajuda, nos fortaleça em Ti, Pai. Nos agracie em Ti, não porque nós merecemos, porque quando nós olhamos para Ti, nós não conseguimos ver salvação. Nós vemos mais pecados, mais falhas, mais limitações. Mas quando nós olhamos para Ti, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Ti, Senhor, o Senhor Jesus ressurreto, nós cremos a cada dia mais, com mais força, que o Senhor é fiel, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós, Pai. Nos ajuda, nos fortalece a cada pessoa. É esse o nosso pedido, essa é a nossa oração. Nos abençoa agora através da vida do pastor. Usa ele como canal de bênção, como boca de Deus. E fala através dele, Senhor Jesus, palavras, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Fica conosco, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Pastor? Amém, Jesus. A palavra está com o Senhor. Obrigado, Tiago. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, eu quero cumprimentar todos os irmãos. Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração nesta noite. Através da palavra ministrada aqui também pelo irmão Tiago, o que ele falou aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando através dos cânticos. E o Espírito Santo não vai parar de falar. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Se você não está com a tua Bíblia aí, por gentileza, busca a tua Bíblia e abra no livro de Apocalipse. O Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração para mencioná-la a ti. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20.
Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Apocalipse 20, 11 em diante. Eu tenho certeza que aí em casa você está com a Bíblia Sagrada nas suas mãos. Acompanhe aqui a leitura. O texto sagrado diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia, Jesus. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite, cujo tema é o juízo de Deus. Eu tenho observado que muitos pregadores têm falado sobre a ira de Deus, e a ira de Deus está sendo muito comentada, mas é fato que de Gênesis a Apocalipse nós vemos a ira de Deus. Mas, como eu havia dito aqui na quinta-feira passada, no que refere, no que tange a ira de Deus, o homem ira. O homem também ira. Deus ira, só que a ira do homem, como eu havia dito, não é justificada. A ira do homem não é santa. No entanto, a ira de Deus é justificada e é santa. Agora, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio aqui em relação a esse texto. O texto diz o seguinte: vi um grande trono branco. Ora, quando se fala em trono branco, meus queridos, olha, já passou a grande tribulação, já passou o Armagedon, já passou o milênio, é o final de tudo, é o final de tudo. E o mais interessante, o mais maravilhoso é saber que a igreja, ela não faz parte deste contexto aqui. Quando o livro de Apocalipse ele refere sobre o trono branco, o juízo de Deus, a igreja não faz parte neste contexto, nesse cenário. Vi um trono branco aqui no versículo 11, cuja presença fugiram a terra e o céu. O que o Senhor está mostrando para o apóstolo João? Uma linguagem figurada para o único foco de João. O único foco de João deveria ser o juízo de Deus e nada mais. É isso que eu aprendo aqui nesse texto. Mas eu mencionei aqui, queridos, sobre a ira de Deus. E nesse texto aqui, nesse contexto aqui, concretizará a ira de Deus. É interessante observar isso. Aqui, no versículo 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos. É interessante observar grandes e pequenos.
Quem são? Quem são esses mortos grandes e pequenos? Olha aqui, nos dias atuais que nós estamos vivendo e a palavra de Deus está sendo apregoada, o evangelho pleno de Jesus está sendo divulgado. E eu te pergunto uma coisa: quantas pessoas nos dias atuais não estão dando crédito às boas novas do Senhor? Quantas pessoas nos dias atuais não estão nem aí no que refere às Escrituras Sagradas, o que os pregadores vêm pregando? Quantas pessoas não estão ligando? Estão levando esses crentes e rotulam como fossem crentes chatos. Mas eu quero dizer aqui, queridos, que nós cristãos, nós sabemos que é importante estar ligado na videira verdadeira que é Cristo, e você é sabedor disso, nós sabemos disso. Mas quando eu analiso este versículo aqui, vi também os mortos, os grandes e pequenos, aqui no versículo 12, é interessante observar, porque hoje, tanto pobres e ricos, eles não estão nem aí, muitos não estão dando crédito ao evangelho pleno de Jesus, muitos não querem nem saber, e em contrapartida, o inimigo está vindo com tudo. E nós vemos que os dias são maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o texto que eu estou trazendo aqui hoje, queridos, é um texto que é preocupante para as pessoas que outrora elas não professam a fé cristã, para as pessoas que outrora não têm Jesus. Esse texto aqui é uma visão de João, é uma visão que Deus dera a João lá na ilha de Pátimo. Quando o Senhor deu essa visão a João, é interessante observar nesse cenário aqui que ele viu um grande trono branco. Ele viu também mortos grandes e pequenos. Lembra que eu falei aqui que esse contexto aqui é o final de tudo. Nesse contexto aqui, a igreja do Senhor já está na glória. Nesse contexto aqui, queridos, olha, será um contexto terrível para aqueles que outrora não aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E que se diga de passagem, pregar um texto como esse, pregar a volta de Jesus, pregar sobre o juízo final, não dá ibope. As pessoas, elas não querem ouvir isso, mas se está na Bíblia, tem que ser pregado, doa a quem doer. E é interessante observar aqui, como eu já frisei aqui, vi também os mortos, os grandes e pequenos. Então, independente da classe social, pobre, ricos, muitos não querem aceitar a fé cristã. E lá, no juízo final, o apóstolo João, o Senhor dera essa visão, o apóstolo João. Aqui no versículo 12 ainda, eu contemplo aqui, então se abriram livros. Então se abriram livros. E é interessante observar aqui que são dois livros. Livros das obras e livro da vida. É interessante observar isso, queridos, que hoje aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Hoje a pessoa que aceita a fé cristã, o nome dele é arrolado no livro da vida. É interessante observar que isso está passando despercebido por muitos, mas o Espírito Santo, ele está trabalhando, todos que estão pregando o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo, neste momento, ele está trabalhando, porque a palavra dele tem que ser apregoada. E é interessante observar aqui que João, nessa visão maravilhosa que o Senhor dera a ele, João, ele viu livro das obras
e livro da vida. Ou seja, nesse livro da vida, a pessoa que aceita Jesus, o seu nome é escrito nesse livro. Quando eu medito nisso, vem à minha mente, o Espírito Santo traz à minha mente, quando os discípulos chegaram até Jesus, falou assim: mestre, olha, os demônios estão se submetendo, os enfermos são curados. E eu gosto quando Jesus diz para ele: olha, se alegra, vou parafrasear aqui, olha, não se alegra com isso não. Se alegrem muito mais, porque os vossos nomes estão no livro da vida. A importância e o nome tem que estar escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que o que será ligado no céu será ligado na terra. Hoje, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, hoje, quando nós congregamos, vamos à casa de Deus, tudo isso está marcado, queridos. A Bíblia diz que Jesus diz: olha, o céu sendo feito aqui agora, eu estou trazendo essas boas novas ao teu coração. Olha, quem sabe compromisso com Jesus, faça um compromisso com Jesus, não porque você tem medo do juízo final, não, mas faça um compromisso de gratidão a Jesus, porque é maravilhoso servir o Criador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e a semelhança de Deus foi colocada aqui na terra para que todos os homens, a humanidade, ela possa render graças ao Senhor. O objetivo do Senhor em colocar o homem na face da terra para que o homem o adore. E, queridos, nós não temos outro objetivo a não ser esse: adorar, magnificar o nosso Deus, exaltar porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E eu aprendo isso, eu aprendo com esse texto aqui. Então se abriram livros. João, ele teve essa visão e o Senhor revelara a ele. Aqui, e os mortos, aqui no versículo 12, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. É interessante isso, os mortos foram julgados segundo as suas obras. O que o Espírito Santo de Deus está revelando nesta noite? Lembra que existe dois livros, o livro da vida e o livro das obras. Olha aqui, livro das obras. Hoje, as pessoas que estão fazendo maldades aí, as pessoas que estão na criminalidade, estão na falcatrua, as pessoas que estão aí pecando desordenadamente, esses pecados, essas obras estão sendo registradas neste livro, que este livro será aberto lá no juízo final. Essas pessoas que hoje estão morrendo sem aceitar Jesus, as suas obras estão escritas neste livro. Olha aqui. Aqui no versículo 12, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. O apóstolo João, ele vê um cenário. Lembra que no começo aqui, nós lemos aqui, vi também mortos os grandes e pequenos. Queridos, essas pessoas estarão lá no juízo final, enfrentando, todas de pé, enfrentando o grande trono branco de Deus. E lembra que eu falei que a igreja não fará parte deste cenário, porque a igreja já está na glória. Mas o momento de refletir sobre esse texto é hoje, é agora, não é depois. E eu quero voltar a frisar aqui, e diz assim, no texto aqui, que a terra, os céus desapareceram.
Lembra que eu falei aqui que nesse momento o Senhor queria que João tivesse um foco: o juízo de Deus, o julgamento. É isso que está querendo dizer, para fechar, para encerrar. Eu volto aqui no versículo 12 novamente. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. No trono branco, o livro das obras serão abertos. E aquelas multidões de pessoas que estão diante do trono branco em pé, este livro será aberto. Este livro estará contendo: você matou, você roubou, você fez falcatruas, e vai detalhando, vai detalhando, vai detalhando. No juízo final, o que o livro de Apocalipse nos dá a entender, e o Espírito Santo nos revela, é isso, e nada mais. Lá no juízo final, Deus vai julgar essas pessoas pobres, ricos, não tem nacionalidade, não tem etnia, não. Todos serão julgados porque não aceitaram a Jesus Cristo hoje como único e suficiente Salvador. É interessante observarmos e analisar, porque hoje Jesus é advogado. Hoje Jesus julga a sua causa. O texto na carta de João: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tem um advogado que está à destra do Pai intercedendo por vós. Hoje nós temos Jesus Cristo como advogado fiel, mas lá no trono branco, lá no juízo final, Jesus não é mais advogado, ele é juiz para julgar. É isso que eu aprendo nesse texto. Queridos, quando se fala de livros, as obras sendo registradas. Agora hoje, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dela, você sabia que quando a pessoa, hoje, ela reconhece Jesus como Salvador da vida dela, este livro das obras não faz mais parte da vida dela. Isso é maravilhoso demais de saber isso, porque a pessoa que tem Jesus, os pecados, nós somos pecadores sim, mas somos justificados na pessoa de Jesus Cristo. E este livro das obras não faz parte da vida da igreja, não faz parte da vida das pessoas que outrora professam a fé cristã. Mas se a pessoa, enquanto a pessoa não reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, este livro das obras faz parte da vida dela. Portanto, nós temos que a cada dia, queridos, estar buscando a face de Deus e estar pregando o evangelho genuíno de Cristo. Este evangelho que cura, este evangelho que liberta. Nós temos que pregar esse evangelho. Nós temos que pregar esta mensagem apocalíptica. Porque o arrebatamento da igreja será fato. Jesus Cristo vai voltar. Talvez você fale assim: pastor, mas aí vai passar a grande tribulação, vai passar o milênio, vai passar o Armagedon, a última guerra final. Mas até lá, pastor, deixa eu te dizer uma coisa: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Você pensa assim porque essa sua mente terrena, esse é seu pensamento físico, mas no âmbito espiritual é outra coisa. E nós precisamos, a todo instante, estar buscando a face de Deus, porque hoje
Jesus é advogado. Querido, amanhã ele é juiz. E aqui no texto, aqui, no versículo 13, eu quero que você acompanhe na tua Bíblia aí. Deu o mar os mortos que nele estavam. É uma linguagem figurada. Deu o mar os mortos que nele estavam. Essa visão de João na ilha de Patmos, o Senhor mostrando a ele. É interessante observar que, olha aqui, o mar ele vai entregar mesmo. Você já viu aqueles acontecimentos que, muitas tragédias em alto mar? Já viu? Até mesmo uma tragédia conhecida como a tragédia do Titanic em 1912. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que outrora estavam naquele navio, que professavam a fé cristã, que outrora tinham aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles não farão parte aqui, dessa simbologia aqui. Mas aqueles que outrora não eram nada, aqueles que outrora não acreditavam em Deus, não ligavam com nada, aqueles farão parte deste cenário aqui que o apóstolo João tinha visto lá na ilha de Patmos. Deu ao mar os mortos que nele estavam. Quantas tragédias aconteceram? Na Segunda Guerra, muitos tinha navios que eram abatidos e ali muitos soldados morriam. Exceto aqueles que outrora professavam a fé cristã, não estão aqui. E é isso, e o apóstolo João, naquele cenário do juízo final, naquele cenário do trono branco, e todas as nações de pé diante de Deus, pessoas essas que outrora não professou a fé cristã, não aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, está fazendo parte deste cenário esse que o Senhor revelara a João lá na ilha de Patmos. Agora, olha aqui no versículo 13. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia. Acompanhe na tua Bíblia aí. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Olha aqui, queridos, o que eu aprendo com isso? Quando se fala que a morte, está falando sobre o domínio da morte e preso no inferno. A morte, está falando da segunda morte, das pessoas que outrora estão presas. O além, o mundo dos mortos. Nesse texto aqui, nesse cenário aqui, o inferno, as pessoas que hoje estão morrendo sem Jesus estão no inferno, elas sairão de lá do Hades e farão parte neste cenário. Além de estar no Hades, serão levadas lá para o trono branco, para que eles vejam as suas obras, para que eles vejam os males que eles cometeram aqui na terra, para que eles vejam tudo de ruim. Enfim, eles verão, passará como um telão diante deles o que eles fizeram de ruim aqui na terra. Eles verão nitidamente através deste livro das obras. Deu a morte e o além, entregaram os mortos que neles haviam. Olha que interessante aqui, você que está acompanhando aí na tua Bíblia. Hoje as pessoas que morrem sem Jesus, elas vão para o inferno, vão para o Hades. Está sofrendo terrivelmente, como aquele homem rico está sofrendo. Mas neste contexto aqui, essas pessoas irão para lá para verem os males, como eu já havia dito.
e mostrar para elas por que elas estão sendo julgadas. Porque naquele momento ali, como eu já havia dito, o nosso Deus não é mais advogado, o nosso Deus é juiz. E Deus, quando deu essa visão para João, Deus estava dizendo, olha João, é isso aqui. Esse é o objetivo que você tem que relatar aí. Aqui no texto, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Mundo dos mortos. É isso que o Senhor revelara a João lá na ilha de Pátimo. Irmãos, nós como cristãos, nós sabemos disso. Mas as pessoas que outrora, elas não professam a fé cristã, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou às vezes conhecem, mas não estão nem aí. Deixa eu falar uma coisa aqui dentro da Bíblia. As pessoas que conhecem e as pessoas que outrora estão afastadas, olha o que o salmista, ele nos diz aqui. Eu quero que você acompanhe a minha leitura. Salmos 9. Salmos 9, versos 17. Olha o que as Sagradas Escrituras diz aqui. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É o que está aqui. E a coisa é mais séria do que nós pensamos. Aqui no versículo, ainda no versículo 13, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Foram julgados um por um. E é importante analisar nesse texto aqui, assim como o livro das obras, o livro foi aberto, também um outro livro, o livro da vida foi aberto. E naquela multidão que João contemplara, aqueles livros foram abertos, e aquelas pessoas, elas viram também que o nome delas não foram registrados no livro da vida. Aquelas pessoas não tiveram seus nomes arrolados no livro da vida. E esse livro, ele foi aberto lá no juízo final, só para mostrar para elas, aqui, os nomes de vocês não estão. Lembra que no começo, a pessoa que aceita Jesus, como eu já havia referido aqui, a pessoa que aceita Jesus, automaticamente o nome dela é arrolado no livro da vida. E um outro ponto aqui interessante aqui, queridos, eu quero que você analise comigo. Aqui no versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Ora, o Hades, lembra que eu falei aqui que o Hades, aquele Hades que hoje estão pessoas lá no juízo, elas foram enfrentar o trono branco? Nesse momento aqui, quando fechar aqui, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Portanto, queridos, tem mais de um inferno. É o que nós compreendemos aqui na Bíblia. Não é um, tem dois, tem três. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Mas tem mais de um. O Hades e a morte foram lançados no lago de fogo. É o que registra aqui a palavra de Deus no capítulo 20, no versos 20, no livro de Apocalipse. E nós temos que dar real atenção a isso. Nós sabemos dessas verdades, mas muitos não sabem dessas verdades que outrora está registrado nas Escrituras.
o Hades, o inferno, a morte, vai fechar e todos os ímpios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Mas, olha aqui no versículo 14 ainda, eu volto aqui no versículo 14. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É interessante, a segunda morte, a primeira é a morte física, é óbvio, e a segunda é a morte eterna. Está falando aqui de morte eterna. O que está registrado aqui no livro de Apocalipse, a morte eterna. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero acrescentar aqui, mas baseado na Bíblia, que existe uma terceira morte, a morte espiritual. Morte física, morte espiritual e a morte eterna, que está registrada aqui como segunda. Mas por que eu estou dizendo morte espiritual? Queridos, a pessoa que hoje não tem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dela, a pessoa que hoje não tem o Espírito Santo, ele é um morto espiritualmente falando. Ele é uma matéria, uma carcaça ambulante. Para que ele tenha vida, para que ele seja vivo, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus. Entretanto, se ele não tiver o Espírito Santo, ele está morto espiritualmente falando. É preciso o homem aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E quando ele aceita Jesus, automaticamente ele tem o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E quando ele busca, ele anseia, ele se enche do Espírito Santo de Deus. O nível só vai aumentando. E quando a pessoa outrora, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele está morto espiritualmente falando. Se ele morrer fisicamente e ele estiver morto espiritualmente, concretiza a morte eterna. E o próprio Jesus, ele nos diz que, olha, ele mostra que ali haverá choro e ranger de dentes. Agora olha aqui, eu quero conferir aqui no versículo 15. Esse alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É importante ter um nome escrito no livro da vida. É importante hoje as pessoas reconhecerem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida delas. Eu já frisei aqui algumas lives. Aceitar Jesus, ter Jesus é andar em consonância com a Bíblia. Ter Jesus, aceitar Jesus é viver os preceitos do Senhor. É ter a mente de Cristo. É seguir as pisadas de Jesus, como diz Paulo. É isso. E nós sabemos que é importante o homem ter o nome arrolado no livro da vida. Eu vou voltar aqui com o texto que eu já frisei aqui, que eu parafraseei aqui. Jesus dizendo, olha, não se alegrem porque os demônios submetem, os enfermos são curados, mas alegrei porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. Queridos, eu aprendo isso com o juízo de Deus, que nós temos que ter um nome no livro da vida. E quem tem um nome no livro da vida, ele não fará parte desse cenário, deste contexto que João vira lá na ilha de Patmos, que o Senhor mostrara a João. Quem tem um nome no livro da vida será arrebatado. Será arrebatado hoje. Se Cristo arrebatar a igreja hoje, ele vai subir porque o nome dele está rolado no livro da vida. É importante ter o nome escrito no livro da vida. Lembra que eu falei aqui? Hoje, Jesus é advogado. Amanhã, no juízo final,
Jesus é juiz. Ali ele vai julgar. O juízo de Deus será perfeito. O juízo de Deus será perfeito, porque Deus, tudo que ele faz é perfeito, e nós sabemos que ele é um Deus que a vontade dele é que todos se voltem a ele, e hoje ele está mostrando isso. Ou seja, quem fazer parte do trono branco, do juízo final, são as pessoas que não deram importância, não deram a mínima para a palavra de Deus que está sendo pregada hoje através dos homens e mulheres de Deus, dos homens, dos pregadores hoje das boas novas do Senhor. E nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Nós temos que levar as boas novas do Senhor. Eu quero voltar a repetir, a frisar novamente. Gosto muito quando eu analiso a biografia de John Wesley. John Wesley diz que a igreja não tem outra missão a não ser a ganhar almas. E hoje nós estamos pregando sobre a volta de Jesus. Nós estamos pregando sobre o juízo de Deus. Quero encerrar, quero concluir fazendo as minhas considerações finais aqui no texto aqui, dizendo que nesse momento aqui, passou o milênio, será fechado com chave de ouro. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o dia de amanhã não te pertence, o dia de amanhã pode ser tarde. Reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida hoje. Faça parte da raça eleita, faça parte do arrebatamento da igreja, porque trono branco, juízo final, é para ímpio. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa trazer uma explicação melhor ao teu coração, você nesta noite. Amém? Eu quero convidar aqui os meus irmãos, irmão Tiago, meu irmão Felipe, né, meus irmãos, meus maninhos aqui. Irmão Felipe está nos bastidores aqui, respondendo aqui a você que está nos acompanhando aí. Que Deus abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. A coisa é mais séria do que Em nome do Senhor, por essa palavra tão rica e tão maravilhosa, né? Realmente a chance, o tempo oportuno, nós rendermos as nossas vidas aos pés de Cristo é hoje, não é amanhã. Se esperar para amanhã, talvez seja muito tarde, né? Irmãos, louvado seja o Senhor por esse culto, por essa noite que nós aqui passamos juntos, né? Eu quero agradecer alguns nomes, alguns irmãos aqui que acompanharam a live até aqui e acompanharam aqui todo o culto. Tem vários irmãos aqui que eu quero poder mencionar os nomes, como a irmã Lu, que sempre está acompanhando aqui da nossa igreja, a irmã Roseli, quero mandar um grande abraço para a irmã Roseli, também para o Zaqueu, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a Antônia, o Marcos, o Cauê, que Deus possa abençoar a família de vocês, gente, Deus abençoe vocês também, Maria Inês, Deus possa estar com vocês aí também, irmão Eloí também, né? Tem vários irmãos. Vou falar alguns nomes aqui que às vezes eu não conheço, mas o pastor conhece, né? Às vezes pode estar falando alguma coisa. A irmã Viviane Lemes, né? Falou Padre Senhor Pastor. Silvia Feroli, acho que é isso, né? A irmã Arlene Medrano, também acho que Costa Marques também. Deus abençoe vocês, todos que eu estou falando aqui. Fabiane Gerdlica, eu acho que é mais ou menos isso. É a sogra da minha filha. Deus abençoe a senhora também, que Deus possa abençoar. Quero mandar um abraço também, que Deus possa abençoar a vida da nossa amiga Luzinete, enfermeira Luzinete, que pôde acompanhar conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida. Possa poder acompanhar conosco as próximas lives também. É uma alegria muito grande no nosso coração de você estar acompanhando nossa live. Tá, Lu? Deus abençoe você. Eu quero mandar um grande abraço também, o pessoal lá de Costa Marques inteiro, o irmão Zene, a irmã Abel, a irmã Sandra, a família Maitani,
todas as pessoas de Costa Marques, que eu talvez possa esquecer o nome, que Deus possa estar abençoando vocês. É muito bom ter vocês acompanhando a nossa live aqui junto conosco, mesmo não fisicamente, mas de alguma maneira ou outra, também abençoando com a sua presença, né, através aí do chat e tudo mais. Quero mandar um abraço pro pastor também, pastor, todo mundo aí, pastor, esqueci o nome do pastor, é o pastor Costa Marques? Pastor de Costa Marques, Cariston. é o Cariston e a Bey, que Deus possa abençoar vocês também com a igreja aí. O irmão João também estava com a live aqui, Joãozeira, Deus abençoe você também, grandemente, muito bom ver você conosco. Manda um abraço aí para a Lani, para os meninos, tá? Por Paulista, para a Irmanilda, para os irmãos aqui da nossa igreja, que Deus possa abençoar todos, assim, todos mesmos, às vezes não dá para mencionar todo o nome aqui. Quero mencionar também o nome do irmão Guerreiro, irmão Moacir e a Sueli. Faz muito tempo que eu não vejo vocês, mas assim, mando um grande abraço para vocês, saudade, Deus possa abençoar vocês aí em Costa Marques também. Eu acho que eu não sei se eu esqueci de alguém, gente, se lembrar aí, o pastor Denis e a Leila também entrou. Deus abençoe você, pastor, saudade do Senhor também, que possa abençoar você, sua família, os meninos e a igreja também de Paraná, tá? Eu acho que é isso. Pastor Rogério, Naú, Ceará. Pastor Rogério? Pastor Rogério, Ceará. Ceará, Deus abençoe, meu irmão. Pastor, Deus abençoe você, a sua igreja, a igreja que está no Ceará, né? Deus possa estar com vocês nesse momento também de luta, de privação, possa abençoar vocês. Eu quero agradecer, assim, em nome de toda a nossa igreja, de todas as pessoas que nos acompanharam, que Deus possa abençoar cada um, né? Que cada dia mais que possamos estar mais perto de Jesus, buscando essa esperança também de se encontrarmos com Cristo brevemente nos altares, no grande arrebatamento da igreja. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa. Eu acho que meu pedido último aqui, nas minhas considerações finais, é que orem pelos outros, orem pela igreja do Senhor nessa terra, porque são dias maus e nós precisamos, como igreja do Senhor, fazer mais do que estávamos talvez acostumados a fazer. Não estou falando geral, mas às vezes nós estamos falhos, estávamos meio acomodados, então nós precisamos fazer mais. Faça algo para alguma pessoa hoje, ore por ela, ligue para ela, mande uma mensagem de bênção para a vida da pessoa, ou mais do que isso, se você puder fazer, ajudar financeiramente com algum alimento, alguma coisa, que o Senhor possa usar a igreja do Senhor para ser igreja nos dias atuais, nesse momento tão tribuloso que a gente está vivendo, né? Pastor, pode dar suas considerações finais, seus agradecimentos para a igreja, para as famílias todas aí? Amém, Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer os irmãos que nos acompanham aí por essa live aí, os irmãos de Costa Marques, os irmãos de Colorado do Oeste, que Deus abençoe a vida de vocês. Muitos irmãos do Brasil inteiro, até do Ceará, né, do estado do Ceará, que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço aí aos pastores que outrora nos prestigiam aí, assistindo às nossas lives. Deus abençoe vocês. É uma honra, é um privilégio tê-los aqui conosco, tá? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Só mais um abraço aqui que eu esqueci de umas pessoas. Irmã Rose Mesídio. Abençoe. E a irmã Lídia de Oliveira Dias. Também mandou aqui várias mensagens para nós, né? Ela falou a cidade que ela está acompanhando, mas eu não achei aqui. Mas que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir para o Felipe fazer essa última oração e depois o pastor vai estar dando a bênção apostólica, tá? Que Deus possa ficar conosco, que Deus nos abençoar a cada um de nós. Amém? Filipão, pode orar. Amém, irmãos? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos render as nossas orações ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, pela tua palavra bendita, Pai, que acalenta os nossos corações e nos traz esperança, porque apesar de sabermos, Pai, que os dias são maus e que as coisas podem piorar, o Senhor está segurando a sua igreja, segurando os seus eleitos, segurando o seu povo. E por isso, Pai, nós rendemos graças, nós rendemos louvores e adoração ao seu nome. Porque Tu és o Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra, Pai, de todo mal. Nós clamamos agora, Pai, por cada família, Pai, que está presente, que tem acompanhado juntamente conosco, Pai, as ministrações, tudo que tem sido feito através desta ferramenta de vídeo, Pai, destas lives, Pai. Cuida de cada família, Pai, abençoa, vá junto, Senhor Jesus,
de cada pessoa que esteja talvez passando por necessidade, Pai. Sim, Jesus, supre as necessidades. Sim, meu Deus. Cuida de cada um de nós, Pai. Glória. Que nós possamos também, Senhor Jesus, estender a mão àqueles, Pai, que estão passando por privação, Pai. Que a igreja do Senhor possa aprender neste momento, Pai, a dar. Que nesse momento nós possamos ser generosos, pessoas benignas, pessoas bondosas, Pai, que mostra, Pai, o efeito do Evangelho em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos por cada pessoa, Pai, por todos, Jesus, que estão conosco, e também a todos, Pai, desta nação, do nosso município e deste mundo inteiro, Pai, que está passando por essa situação. Cuida de nós, nos livra de todo mal e do mal pior, Pai, que é o pecado, Pai. Nos perdoa, Pai, e livra a nossa alma, Pai, do juízo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, fica na paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo aí, tá? Tchau, fica com Deus.